prezados jornalistas Alan dos Santos, Gustavo Negreiros, Regina Vilela, Alexandre Garcia, Carlos Vereza e Regina Duarte, são apresentados como possíveis escolhidos para a Secretaria de Cultura. Vocês orgulham a nação brasileira com os seus comentários, esclarecimentos verdadeiros e de interesse nacionais, sem distorção de fatos. Nos ajudem a nós, brasileiros, a podermos escolher quem pode desempenhar a chefia da Secretaria de Cultura, se o governo vier a escolher um dos presentes. Nos ajudem, não ao governo, porque eu não pertenço ao governo, nos ajudem a nós, brasileiros. Vocês têm peso naquilo que divulgam, porque vocês têm honestidade de propósitos, vocês são os verdadeiros jornalistas que essa nação precisa. Existem outros tantos que não pude citá-los, mas há uma grande quantidade de profissionais da imprensa, da mídia, homens honestos, sinceros e que se empenham em divulgar e esclarecer a nação com os fatos que narram ou descrevem. Eu assisti no Twitter a gravação da vergonhosa comissão de fake news, em que essa figura ridícula de Davi Miranda, o substituto do Jean Uyui, que se mandou lá para Espanha e largou esta figura esdrúxula, lendo num pedaço de papel as perguntas que o seu marido escreveu, mas o bicho é semi-analfabeto, porque ele não sabe nem o que é sujeito, ele pensou que sujeito fosse o nome de alguém. Brincadeira! Como é que uma topeira dessa pode aparecer numa comissão para apurar fake news? Olha, os principais responsáveis pelas fake news é a Rede Lixo e os seus desinformadores. Vocês que distorcem os fatos, omitem os mais importantes, divulgam aqueles que têm interesse particular de vocês, vocês que desagregam, vocês fomentam a desunião. Esta figura impoluta, presidente da Câmara dos Deputados, esse senhor Rodrigo Maia, intrigante, caroneiro. Sabe por que caroneiro? Porque ele quer aparecer como alguém que fez alguma coisa. Não, você, Rodrigo Maia, você procurou de todas as formas sabotar todas as propostas da presidência que foram encaminhadas a vocês, sem perceber,
pela sua mediocridade, a responsabilidade que você tem da presidência do Congresso, que já vem sendo desmoralizados por atuações ridículas, desonestas, desses miseráveis que estiveram na presidência da Câmara dos Deputados. E a outra figura, gorducho, Davi Alcolumbre, outra figura engavetador. Vocês não querem saber de... Você raspou, você salvou-se, porque da limpa que se fez no Congresso, porque você continua com o resto do teu mandato. Espera para ver o resultado das próximas eleições, em que você possa ter a cara de pau de aparecer pleiteando a sua reeleição. Vocês viram, senhor Rodrigo Maia e senhor Davi Alcolumbre, o que aconteceu com aquelas figuras nefastas que apodreceram a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Vou me reportar, mais uma vez, a Alan dos Santos. De tudo que se falou naquela vergonhosa comissão de apuração de fake news, foram as suas palavras mostrando como essa rede lixo influi nos destinos do país, tratando única e exclusivamente de cada vez transformar-se no dinossauro que eles outrora tentaram incriminar a Petrobras. Não essa Petrobras apodrecida que o PT emporcalhou, e sim a Petrobras Orgulho Nacional, a maior empresa em águas profundas. Fizemos com a nossa tecnologia, conquistamos a primazia em águas profundas com a nossa tecnologia, os nossos engenheiros. Rede lixo, muito bem citados pela Regina Vilela, outra jornalista com letra maiúscula, mostrando como vocês distorcem, prejudicam o país, vocês querendo empurrar esta figura que vende IP nos supermercados e empresta o jatinho comprado com dinheiro do nosso país para transportar o pinguço, para fazer caravana pelo Nordeste. O resultado foi prejuízo para você e para a nação. Nós temos que olhar para os interesses do país. Vocês estão preocupados com o que perderam ou o que estão perdendo. Vocês estão se arruinando. Vocês perceberam que esses institutos de pesquisas, que não são mais do que empresas que trabalham para produzir o resultado de quem os contrata. E depois pegam um garotão,
ou a dona Lopretti, com o erro de 2 para mais e 2 para... Não, o erro de 100%. Todos esses institutos de pesquisa quebraram a cara. O presidente Bolsonaro foi eleito pelo povo brasileiro. Era e é o melhor daqueles que apareceram. Aquele que cumpriu aquilo que prometeu. Aquele que constituiu um governo que é orgulho nacional. Vocês estão sempre preocupados com os militares, estão assustados. O filho do presidente Bolsonaro falou em AI-5, todo mundo se borrou, a palavra é essa. Estão borrados, sabe por quê? Porque o AI-5 pegou aquela quadrilha que se dizia defender e queria direto a já, mas eram gatunos que até hoje estão aí com a tal Constituição cidadã. Vejam os senhores, o Supremo Tribunal Federal, a nossa maior corte, orgulho dos brasileiros, que deve ser respeitada nacional e internacionalmente, desgastada, desmoralizada. São juízes, ou supostos juízes, cheios de pompas e circunstâncias, que falam e dão as decisões liminares, as mais estapafúrdias, altamente prejudiciais à nação, à sociedade. Parece legislar em causa própria, não legislar, e sim julgar. Quem legisla é o Congresso, que faz exatamente o que eu estou dizendo. Legisla em causa própria. Estão preocupados todos com as mortadelas, com a Lei Rouanet, com a Comissão da Verdade. Vocês já viram essa Comissão da Verdade? Como distribuiu grana e tornou milionários uma das figuras e figuraças que estão por aí? Quanto perseguido político, entre aspas, recebeu indenizações milionárias? Que Comissão da Verdade é essa? Vocês querem sempre a confrontação entre a pessoa que está sendo julgada tem direito à defesa. Vocês criaram uma Comissão da Verdade que não aceitaram a defesa de ninguém, julgaram, condenaram, distribuíram dinheiro que não lhes pertencia inadequadamente. Muita gente aí está borrando-se de medo, a palavra é essa, grosseira, como tem que dizer. Vocês estão com medo, estão assustados, porque vocês estão vendo o laço apertar. Apertar no sentido de que responsabilidades vão ser apuradas, julgadas, com todas as dificuldades que esses órgãos, OAB, altamente politizados, vocês também, advogados, têm responsabilidade. Todos nós, militares, eu sou um militar reformado. Nós, brasileiros, este país está de joelhos, apodrecido moralmente. Vocês ainda não acordaram disso? Nós precisamos de brasileiros que se preocupem com o futuro. Eu fico preocupado de ver o decano do Supremo Tribunal Federal virar-se para o senhor Gilmar Mendes
douto voto. Que douto voto é esse, porcaria? Soltar o afilhado, Gatuno, o tal de Barata, que detonou com o Rio de Janeiro, e não se sente impedido. E Dona Rosa Weber, com seu voto de Minerva incoerente, deu condição de uma porção de ladrões do colarinho branco, políticos desonestos, pessoas corruptas, que prejudicaram esse país. Isso é uma dívida de gratidão à dona Dilma, ao senhor Lula, por ter posto vocês aí em cima? Joaquim Barbosa, no Mensalão, teve o pior advogado de defesa no senhor Lewandowski. Ele chegou a achar que a atitude de Joaquim Barbosa era uma atitude ortodoxa, porque desmembrou aquela pilantragem toda e o Lula lá, como sempre, chorando e falando aquele teatro dele, e eles já estavam se enchendo da grana. Terminou que o grande homem das perucas, o senhor José Dirceu, o ladrão do povo brasileiro, está com uma porção de condenações aí. E comprova. E a família também está enrabuchada lá com ele. Todas a mesma coisa. E tem um representante dele que ousa afrontar o filho dele, de José Dirceu, ousa afrontar o ministro Moro, o ministro e o juiz de primeira instância, que desvendou essa quadrilha. Tchutchuca, né? O famoso Tchutchuca. E agora, Alan dos Santos desmoralizou essa figura impoluta, repito, desse Davi Miranda. Que figuraço é esse? O animal não sabe nem falar, porra. Não sabe nem português. Não sabe o que é sujeito. Está pensando que sujeito é o quê? E o marido, eu não quero saber de marido. Ninguém aí nessa comissão de fake news quer saber do que Alan dos Santos citou objetivamente, bem claro. Ninguém quer saber. Vocês fazem a mesma coisa que a Rede Lixo. Vocês divulgam, distorcem as notícias para empurrar goela abaixo da turma da mortadela. E a nação brasileira já percebeu essa quadrilha. Vocês estão com os dias contados, sim. Quando a jornalista brilhante Regina Vilela se dirige a Miriam Leitão, outra pessoa altamente facciosa, essa senhora, ela não diz alguma coisa que não seja crítica infundada. Eu fico preocupado porque ela já teve uma coluna de economista. Hoje ela é política. É uma das especialistas que a Globo arranjou. Tem especialistas em perucas, tem especialistas, uma porção de vigarista barbado, sem gravata, com camisa social e paletó. Vocês não sabem nem se vestir, meu Deus. Afinal de contas, se vocês querem tirar a gravata feito o pinguço e botar a barba feito o pinguço, e o Boulos ser aquela figuraça que é o papel carbono 3 vezes piorado,
do pinguço, eu não sei quem é mais ignorante, ou um ou outro. Muito bem, aparece essa Globo News, é todo mundo achando graça, um achando graça do outro, um levanta o dedinho, a dona Catanhede toda nervosa de lá, a Valdivogel não sei o quê, e por aí, e vai, e falando besteira. O que acontece? Era um jornal respeitável e transformou-se num lugar de intrigas, de fofocas. Vocês se queixam do que são vocês os responsáveis. Vocês é que estão provocando isso. Vocês estão perdendo. O presidente Bolsonaro e a nação brasileira abriram os olhos. Abrimos os olhos. Toda a nação brasileira, mais de 60 milhões de brasileiros, votaram contra vocês. Ouviu, Lula? Obrigado a vocês, jornalistas verdadeiros, vocês que não se vendem. Nós queremos, o povo brasileiro, queremos sim a verdade. E nós queremos o bem deste país. Queremos deixar de ser o gigante adormecido. Queremos ter universidades que ensinem, professores que sejam respeitados, que a família não seja aviltada, afrontada. Respeitem a religião. Boa noite.